Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Meio Ambiente e Educação. Na videoaula de hoje, nós continuaremos o módulo 3, que fala sobre recursos hídricos. Antes, porém, vamos dar uma olhadinha no que nós vimos na última aula. Pois bem, na última aula, nós falamos sobre hidrosfera e sua importância, destacando o chamado ciclo hidrológico. Nós também falamos sobre as propriedades físicas da água e suas implicações no clima. Também apresentamos a água como um solvente e meio biológico. Apresentamos as principais reações das águas naturais e finalizamos falando do ciclo do carbono. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os íons presentes em água doce. Isso porque os íons mais abundantes em águas calcárias não poluídas são os íons cálcio e bicarbonato, o HCO3-. Vale ressaltar que os íons bicarbonatos eles podem também estar presentes em águas doces, devido ao intemperismo de aluminosilicatos, na presença de CO2 atmosférico. Na sequência aqui nós temos a representação dessa reação, onde o aluminosilicato de um metal reage com o CO2 atmosférico na presença de água, liberando esse metal na forma aquosa, na forma iônica, também libera bicarbonato e H4SO4. A gente também tem diversos íons que estão presentes em menor proporção, como o sódio, o potássio, o magnésio, o alumínio, o fluoreto, o cloreto e o sulfato. Além disso, o intemperismo dos aluminosilicatos que nós apresentamos no slide anterior também libera sódio e potássio. A quantidade de fluoreto que está presente na água, ela depende diretamente da região do mundo onde essa água se encontra. A maior fonte de fluoreto é proveniente do mineral fluoropatita, aqui representada na imagem. O fluoreto ele é muito importante para a fortificação dos dentes, sendo frequentemente adicionado à água potável. No entanto, alguns estudos associam, a alta concentração de fluoreto na água ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Além disso, em grandes concentrações, o fluoreto também pode manchar os dentes. Em águas naturais, a concentração de alumínio, do íon alumínio Al3+, é da ordem de traço, ou seja, cerca de 10 a menos 6 mol por litro. Isso se deve à baixa solubilidade do alumínio que está contido nas rochas e solos, na faixa típica de pH entre 6 e 9. Essa solubilidade é controlada pelo hidróxido de alumínio, o AlOH3, e aumenta conforme o pH diminui. Então, quanto menor o pH da água, maior a solubilidade do alumínio, maior a quantidade de alumínio que essa água vai ter. Assim, a concentração de íons alumínio 3, pode exceder a concentração de cálcio e magnésio em águas cujo valor de pH varia entre 4 e 5, ou seja, é inferior a 4 e 5. Mas vamos falar também agora dos íons abundantes em água do mar. Devido então à grande quantidade de sais dissolvidos, os íons presentes nos oceanos possuem maiores concentrações do que na água doce. Os íons predominantes na água do mar são, portanto, o sódio, o cloreto, o cálcio, magnésio e sulfato. Também estão presentes em pequenas proporções. Se a água do mar evaporasse, nós teríamos a seguinte precipitação seletiva, ou prioritária, devido à solubilidade, iniciando com o carbonato de cálcio, em primeiro lugar, seguido do sulfato de cálcio hidratado. Na sequência, em terceiro lugar, nós teríamos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Em quarto, o cloreto de magnésio. Em quinto, o brometo de sódio.
E em sexto, o cloreto de potássio. Na imagem a seguir, a gente tem a representação da formação do cloreto de sódio nas salinas, né, que é uma das formas de obtenção do sal de cozinha. Portanto, a água do mar é formada pela soma de todos esses sais que nós acabamos de discutir e de outros que estão em proporções bem menores, tá bom? Além disso, devido ao equilíbrio CO2, bicarbonato, carbonato, o pH médio das águas superficiais orgânicas gira em torno de 8,1. As principais fontes, então, de cálcio e magnésio, que são espécies responsáveis pela dureza da água, são as rochas calcárias, como a aragonita e a calcita, ou calcário-dolomíticas, ou depósitos de gipsita. Então, esses minerais são os principais responsáveis pela, pela presença, né, de cálcio e magnésio na água do mar. Outras fontes de íons que podem causar dureza são o ferro e o estrôncio. Além da dureza da água, discutida no curso de Química Analítica Quantitativa, outro parâmetro usado para monitorar a qualidade da água é o chamado índice de alcalinidade. Esse índice ele mede a real concentração de ânions básicos em água. Em termos práticos, corresponde à medida da capacidade do corpo aquático em resistir à acidificação pela neutralização. Por definição, essa alcalinidade total é o número de mols de H+, necessário para titular 1 litro de amostra até o ponto final. Quando os íons bicarbonato, carbonato, bem como hidróxido e H+, estão presentes, nós temos então que a alcalinidade total, dada em miligramas de equivalente de carbonato de cálcio por litro, é igual a 2 vezes a concentração de carbonato, mais a concentração de bicarbonato, mais a concentração de hidróxido, menos a concentração de H+. Percebam aqui que o íon carbonato está sendo multiplicado por 2 porque ele tem uma valência equivalente a 2. Outras fontes de alcalinidade incluem amônia, ácido fosfórico, H3BO3, H4SO4, o H2S e a matéria orgânica de origem natural. Geralmente, as plantas elas segregam gotas de ácido no solo. Isso faz com que a água da chuva, em contato com o solo, tenha um valor de pH diminuído de 5,7 para 5. Esse detalhe é importante quando nós falamos sobre a interação da água com o solo, para destacar aqui a química dominante. Então, à medida que esta água vai penetrando no solo, a profundidades um pouco maiores, se iniciam então as reações de neutralização pelos minerais, na maioria das vezes o calcário, carbonato de cálcio. Na ausência do calcário, pode ocorrer a neutralização por meio de trocas iônicas de partículas de argila e humus, como representado aqui pela imagem a seguir. Para que a gente tenha uma ideia melhor dessa química dominante, eu trouxe aqui a representação da chuva sem poluição, que tem um pH em torno de 5,7, precipitando sobre o solo, né, na rocha original. Mas para que a gente enxergue melhor, vamos dar um zoom nessa imagem, né? Então, de novo, nós temos a chuva sem poluição precipitando, cujo pH gira em torno de 5,7. Ela entra em contato com o solo a partir da rocha original e o pH do solo, que tem um valor inferior a 5,7, faz com que essa água caia o pH para algo em torno de 5. Tá bom? E por que ocorre isso? Porque ocorre a neutralização pelos calcários ou a troca de cátions por reações com humus, por exemplo. Destaque aqui essa região mais superficial da água, desse filme de água que se forma devido à precipitação, onde nós podemos mencionar a zona de alta atividade biológica, que é mais superficial. Bom, destacar também que a neutralização por calcário ocorre devido ao carbonato de cálcio,
carbonato de magnésio e partículas de calcário. Bom, e a neutralização por troca iônica ocorre, por exemplo, por partículas de argila ou humus, como nós destacamos anteriormente. Falando um pouquinho mais sobre a interação da água com o solo, nós temos que o solo pode ainda ter contato com outros tipos de contribuições provenientes da atmosfera, como fontes de SO2 e NO, porém originadas de fontes naturais quanto antropogênica. Lembrando que essas fontes antropogênicas são devido à ação do homem. Essas substâncias são então removidas do ar em poucos dias por reações de oxidação e posteriormente transferidas para o solo de duas maneiras principais. Uma delas é por deposição seca, na forma de aerossóis, e por via úmida, na forma de precipitação da chuva. Além disso, a concentração de cálcio e magnésio no solo são reduzidas pela ação das chuvas ácidas, devido à lixiviação que essa chuva ácida promove no solo. Os danos causados pela acidificação, eles se intensificam quando os solos também são poluídos por metais pesados, como cádmio, cobre, chumbo e zinco. Isso porque esses cátions competem com o hidrogênio e os cátions da base por locais de troca iônica devido à substituição dos íons metálicos na estrutura dos minerais das argilas silicadas. Falando agora um pouquinho sobre a importância das reações químicas, considerando a água em um meio ecológico, nós temos que na água a atividade biológica ocorre na chamada zona eufótica, que corresponde ao corpo da água que recebe radiação para que ocorra a fotossíntese. Nessa zona, os produtores primários são consumidos pelos animais ou decompostos por bactérias em um ciclo contínuo de fotossíntese e respiração. Lembrando que produtores primários são vegetais autótrofos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento por meio da fixação de carbono na forma de CO2 no chamado processo de fotossíntese. Os produtores primários dependem ainda da luz solar e, portanto, estão limitados à região próxima da superfície. Guardem essa informação. Na água, os produtores primários correspondem às cianobactérias, os fitoplânctons e as algas. No entanto, alguns organismos mortos podem ir para baixo da zona eufótica por causa da gravidade, né? E sua degradação continua em função da decomposição bacteriana. Em determinados períodos, devido à estratificação térmica, há pouca mistura entre as camadas superficiais, que é a camada mais quente, e a camada mais profunda, que é mais fria, e dessa forma, o que ocorre é a transferência de carbono e nutrientes da superfície para as camadas mais profundas, num processo que nós chamamos de bomba biológica. Espera lá, bomba biológica? O que é uma bomba biológica? Na sequência, nós temos a representação esquemática dos principais processos responsáveis pela formação da bomba biológica. De um modo geral, pode-se dizer que a bomba biológica é responsável pelo aumento da concentração de carbono nas profundezas, nas águas profundas, né, nas profundezas do oceano, contribuindo para o ciclo global do carbono. Esse carbono é acumulado aqui nas profundezas na forma de CO2. Então, de uma forma geral, ela retira CO2 da atmosfera, levando para o fundo dos oceanos. Caso esse fenômeno não ocorresse, o nível de CO2 poderia duplicar na atmosfera. E qual é o problema do CO2? Como vocês bem lembram, o CO2 é um dos gases responsáveis pelo aquecimento global, já que ele é um dos gases do efeito estufa. A produtividade biológica, ela também varia de acordo com a sazonalidade, como nós havíamos mencionado anteriormente. Por exemplo, o inverno reduz o aquecimento solar da superfície das águas e assim elimina a estratificação térmica, tornando a densidade da água uniforme,
o que permite que os nutrientes sejam trazidos para a superfície. A gente tem uma maior distribuição dos nutrientes na água. Embora o suprimento de nutrientes seja alto no inverno, a produtividade ela é inibida pelas baixas temperaturas e baixo nível de luz. Na primavera, temos que a luz solar e o calor provoca a florescência de outras plantas aquáticas. À medida que o crescimento das plantas se intensifica, o suprimento de nutrientes se reduz e a atividade do fitoplâncton cai. Já que nós temos mais plantas, nós temos um maior consumo desses nutrientes. No outono, as plantas mortas são decompostas pelas bactérias e o suprimento de nutrientes aumenta drasticamente, tá bom? Causando um segundo pico de atividade de fitoplâncton. Perceba que a gente tem um ciclo ocorrendo, né? O suprimento de nutrientes é limitado em águas não poluídas. Raramente a DBO, nós vimos na aula passada que a demanda bioquímica de oxigênio nas águas superficiais supera a disponibilidade de oxigênio. Contudo, se uma carga excessiva de nutrientes for adicionada ao meio ambiente, devido, por exemplo, a fontes antrópicas, tais como efluentes ou escoamento superficial agrícola, elas irão sustentar uma população maior de fitoplâncton, produzindo as chamadas fluorescências algais. O problema é que, quando as algas morrem, a decomposição pode consumir todo o suprimento de oxigênio, matando os peixes e outras formas de vida. Esse é o chamado processo de eutrofização. Nós representamos esse processo a partir dessa imagem, onde nós temos uma fluorescência algal muito grande, que vai gerar muita matéria orgânica, consumo excessivo de oxigênio e morte dos peixes. Quando o oxigênio acaba, então, a população de micro-organismos anaeróbios começa a predominar e tais micro-organismos produzem amônia, metano e ácido sulfúrico, que é comum nos pântanos, né? Com o passar do tempo, um lago inicialmente claro, aos poucos se eutrofiza, enchendo-se de sedimentos, até transformar-se num pântano e, por fim, em terra seca, num processo que geralmente leva milhares de anos no ciclo natural, né? Mas que pode ser acelerado por fertilização excessiva da água, ou seja, devido à ação do homem. Nós temos então um lago de águas claras, passando a um lago de águas com sedimentos e turvas, né, até chegar à terra seca, como representado aqui nas imagens. Vamos agora então, já que estamos falando de eutrofização, falar um pouquinho da poluição e da purificação da água. Pois bem, existem poucas regiões povoadas que não sofrem algum tipo de poluição das águas. Tal afirmação caracteriza esse como um dos maiores problemas mundiais. Assim, a discussão sobre a qualidade da água é importante porque ela implica diretamente na saúde do ser humano, assim como no seu bem-estar do ser humano e também do ecossistema. E quais são então os contaminantes químicos e tratamentos de efluentes e esgoto doméstico? Para começar, a gente precisa definir esgoto doméstico, que é basicamente todo o lixo que é produzido usando água, como por exemplo, dejeitos de vasos sanitários, da pia da cozinha, água que escorre para os ralos do chuveiro, das pias e demais ralos espalhados pela casa. A matéria orgânica é o seu principal componente e se apresenta na forma de pequenas partículas, variando desde tamanho macroscópico, como papel, plástico, pano e galhos, até tamanhos microscópicos, como material suspenso na forma de colóide. No entanto, novos contaminantes estão sendo incorporados no meio ambiente nos últimos anos, tais como os medicamentos. Eles compõem um grupo chamado de poluentes emergentes. Entre eles podemos destacar os fármacos que estão presentes no esgoto doméstico, como por exemplo o estradiol, o ibuprofeno, a fluoxetina,
que é um antidepressivo, é o princípio ativo de um antidepressivo, mais conhecido como Prozac, a carbamazepina, que é um antiepilético, hormônios sintéticos e produtos da degradação de medicamentos redutores de colesterol. Dentre eles, os hormônios sintéticos são considerados como os de maior risco potencial para as espécies aquáticas. Pesquisas recentes demonstram algumas distorções no desenvolvimento de peixes, né? No desenvolvimento sexual de peixes, pela exposição a efluentes que contenham altas concentrações de estrógeno. Esses medicamentos não são removidos pela utilização de processos convencionais de tratamento de efluentes e esgoto em geral, o que é um grande problema. Por isso que ele é conhecido como um poluente emergente. Novos métodos de tratamento, então, têm que ser desenvolvidos para o tratamento de poluentes como esses hormônios sintéticos. O processo de purificação da água, ela, no entanto, varia dependendo do tipo de poluente presente, como processos convencionais, né? Além disso, ele tem algumas etapas que nós destacaremos a partir de agora. A primeira delas é o tratamento mecânico, que é também conhecido como tratamento primário. Consiste na separação das partículas maiores, areia e lodo, que são removidas pela passagem da água por uma grade ao longo de um tanque de decantação ou de uma lagoa de decantação. No fundo desse tanque ou lagoa, ocorre então a formação do lodo, constituído de partículas insolúveis e de aspecto oleoso. Os produtos menos densos do que a água, que ficam na superfície, são retirados na forma de espuma. Remove-se no tratamento mecânico cerca de 30% da DBO que está presente nesse resíduo. Embora a água se torne mais clara, ainda possui um alto valor de DBO, sendo imprópria para a manutenção da vida aquática. Por isso, ela passa por uma segunda etapa, que é o tratamento biológico ou tratamento secundário, que consiste na oxidação da matéria orgânica por micro-organismos. Ela pode ocorrer pela pulverização da água sobre um leito de areia e pedregulho ou sobre um componente plástico coberto com bactérias aeróbicas, chamado processo de filtragem por gotejamento, ou pela agitação da água em um reator de aeração, que é o chamado processo de lodo ativado. As reações de oxidação biológica reduzem a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio da água, para menos de 100 miligramas por litro, que é cerca de 10% da concentração original do esgoto não tratado. Outro destaque é que o processo de nitrificação, que nós destacamos algumas aulas atrás, pode ocorrer em alguma extensão, convertendo compostos contendo nitrogênio em íons nitrato e dióxido de carbono. Por fim, nós temos o chamado tratamento químico ou avançado, que é uma espécie de tratamento terciário, que também só é usado caso seja necessário, e consiste em remover substâncias específicas, melhorando a qualidade da água. Por exemplo, é possível que se desenvolva um tratamento químico avançado para a remoção de hormônios na água, que são poluentes emergentes. Assim, a matéria coloidal remanescente pode ser removida, geralmente usando um sal de alumínio. Fosfatos remanescentes da etapa 2, tratamento biológico, eles também podem ser removidos pela precipitação na forma de sais de cálcio. Compostos orgânicos dissolvidos e também alguns metais, eles podem ser removidos pela passagem da água contaminada por carvão ativado. Os metais, eles também podem ser removidos pela precipitação, seja como hidróxido ou sulfetos metálicos, pela alteração do pH, por exemplo, dessa água. Outros metais, como o ferro, podem ser removidos pela aeração em conjunto com algum oxidante forte e em pH elevado, sendo oxidado
a ferro 3, que é insolúvel. Então, o ferro, na forma de ferro 2, por exemplo, pode ser oxidado a ferro 3, que é uma forma insolúvel do ferro, sendo removido, por exemplo, por precipitação. Compostos nitrogenados, como a amônia, podem ser removidos elevando-se o pH até cerca de 11, usualmente usando o cal, né, que é o óxido de cálcio, que converte a amônia em íons amônio, que também se precipitam. O lodo, geralmente, após a decomposição orgânica, pode ser descartado em aterros e corpos de água. Esse lodo, no entanto, é rico em nutrientes e pode ser usado para fins de fertilização, desde que esteja livre de substâncias tóxicas, como metais pesados, alquifenóis de detergente, fármacos e micro-organismos patogênicos. Contudo, raramente essa avaliação é feita antes de eliminar esses materiais em suas disposições finais. Na sequência, a gente traz aqui um esquema geral de tratamento de água, que é, por exemplo, usado pela Sabesp, que é a Companhia de Água de São Paulo. Começando aqui na cidade, que gera esse esgoto, né? Passando tratamento primário, né? Grades para retenção de partículas maiores, macroscópicas, né? Na sequência, passando por uma caixa de areia, indo para decantadores primários, tá bom? Decantadores secundários. Aqui nós temos uma espécie de lagoa com lodo ativado, onde a matéria orgânica que ainda é elevada é agitada, né? O esgoto é agitado, airado, para que haja o consumo dessa matéria orgânica e a formação do lodo, que é usada aqui no meu decantador primário também, tá bom? E aí nós temos a produção de água, que pode ser descartada em mananciais aquáticos ou sendo usada como água de reuso. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Na próxima videoaula, nós finalizaremos o módulo 3, recursos hídricos, falando dos processos de desinfecção para a prevenção de doenças. Falaremos também de águas subterrâneas, contaminação de águas subterrâneas, descontaminação de águas subterrâneas e biorremediação e atenuação natural. Eu desejo a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!